No programa Autorretrato de hoje, eu recebo a deputada em primeiro mandato, Damares Moura, eleita no último pleito com 45.103 votos. Deputada, seja bem-vinda à TV Alesp. Conte um pouquinho da sua infância, a senhora nasceu aonde, como era a sua família, quantos irmãos, etc e tal. Primeiro, cumprimentar, Guga, agradecer. Essa é uma oportunidade bastante interessante, porque o parlamentar consegue se expor melhor para as pessoas, não é? Porque quantos foram eleitos e às vezes pouco se sabe, não é? Bem, eu venho do interior da Bahia. Eu nasci numa cidade, a segunda maior cidade do interior baiano, que é Vitória da Conquista, não é? De um clima bastante gostoso, é uma cidade fria, não é? E vim para São Paulo há quase 19 anos. E eu costumo dizer que eu deixei a Bahia, mas a Bahia não me deixou, né? Porque eu continuo carregando comigo, principalmente o sotaque baiano, Então né? a senhora tem 19 anos de São Paulo, da capital, Sim. mas a senhora, conte um pouco da sua infância na Bahia, seus pais, qual que era a profissão. Eu sou filha de professores, né? Meus pais, embora meu pai Família de tenha... muitos irmãos? Eu tenho uma irmã apenas, né, que vive lá na Bahia. O meu pai, embora tenha uma formação contábil, mas ele foi professor, servidor público. Minha mãe foi professora a vida inteira, desde jovem até se aposentar, aos 60 anos, ela viveu o magistério intensamente. E eu cresci, embora tenha nascido em Vitória da Conquista, não é? Eu passei uma parte da minha infância numa cidadezinha ainda menor, mas muito pequena mesmo, próximo à Vitória da Conquista, que se chama Tremedal dos Ferrazes. Não é? Ali viveram os meus avós, não é? O meu avô, ele foi prefeito da cidade. Então a veia política já vem do avô. Pois é, eu tenho dúvida até, porque o meu avô paterno, ele era dono de cartório, tabelionato e registro civil. E o meu outro avô foi político, né? Já são falecidos os dois, foi vereador, foi presidente da Câmara, depois foi prefeito da cidade. E eu acho que recebi essa influência de ambos, não é? Porque acabei escolhendo uma carreira jurídica. Sim, sim. E depois foi para a política, Sim. né? Mas nós vamos contar isso mais Tá para frente bom. no programa. Agora, dentro da tua infância, no colégio, a senhora já sentiu uma vocação para a política nos primeiros anos de vida ou isso veio depois? Então, eu acho que tenho uma vocação natural, que eu imaginei inicialmente que era muito voltada para a questão mesmo de uma carreira jurídica. Eu sempre gostei muito de manejar a palavra, falada e escrita, não é? Isso desde pequena, eu me apresentava em desfiles cívicos, no 7 de setembro, declamava poesias, era uma prática, né, no interior, os desfiles cívicos. E eu gostava de me apresentar e sempre utilizei a palavra, não é, como forma de convencimento, não é, de me encaminhar. Mesmo na escola, né, quando ainda bem pequena, eu participava bastante de exposições públicas e talvez isso já fosse um sinal de uma carreira, uma vocação Agora, política. esse primeiro incentivo, a senhora acha, por ser filha de professores, a senhora acabava participando mais das atividades da escola? Sim, os meus pais, eles também são pessoas que têm familiaridade com apresentações públicas, até porque foram professores, mas mais do que isso, nunca recuaram quando tiveram que ter algum tipo de participação num evento público. E eu vivi essa realidade em casa, não é? Os meus pais também manejam muito bem a palavra, não é? E acho que essa convivência certamente reforçou alguma coisa que eu já trazia comigo, não é? E tudo foi se encaminhando dessa maneira. Carreira acadêmica, a senhora fez a faculdade de Direito. Com que idade que a senhora entrou na faculdade? Na verdade, eu percorri um outro caminho Pois não. antes de fazer a faculdade de Direito. Pois não. Aos 16 anos, eu prestei vestibular para fazer a Nova, faculdade de né? Letras. Aos 16 anos, né? Sim, assim que eu acabei o ensino médio, eu já concorri ao vestibular para a faculdade de Letras.
né? Por conta desta vivência, não é, com o magistério em casa, e também porque em Vitória da Conquista, minha cidade natal, não havia ainda uma faculdade de Direito. Né? Eu falei, Mas a senhora já tinha o sonho de vida de fazer uma faculdade de Direito? Guga, aos 5 anos de idade é comum as pessoas perguntarem para uma criança, né? O que você vai ser quando Geralmente crescer? a criança fala, quero ser médico, né? Eu pergunto para o meu filho hoje, né? Você quer ser... E as pessoas me perguntavam, e aos 5 anos de idade eu já dizia, eu quero ser advogada. Que legal. Então, esse foco eu nunca perdi, mas como não havia, eu era muito jovem ainda e uma relação familiar muito próxima, eu falei, vou prestar o vestibular aqui em Vitória da Conquista, uma universidade pública, não é? E vou escolher o curso de letras, que talvez se aproximasse mais dos meus ideais ali. E eu passei no vestibular e comecei a faculdade aos 16 anos de letras. Concluí o curso de letras e imediatamente no ano seguinte eu prestei o vestibular para fazer o curso de Direito, mas em outro estado, em Minas Gerais. Minas. Que é um estado vizinho, Como é que né? foi, exato, e como é que foi essa mudança de vida para a senhora? De repente na Bahia, perto dos pais, dos irmãos, foi para Minas Gerais, um estado vizinho, mas foi uma vida nova, né? Foi uma experiência rica. Eu já tinha me afastado um pouco da minha casa porque eu morei no internato, fora de Vitória da Conquista. Eu já tinha uma experiência. Ensino médio? Isso no ensino médio, né? Então eu tinha tido essa experiência longe de casa e agora, claro, eu estava partindo para viver em outro estado e foi riquíssima porque isso, a autonomia, a independência, tudo isso se fortalece quando você está longe do papai e da mamãe, não é? E sem contar que a gente expande, não é, a visão do mundo. Qual a sua idade quando a senhora entrou na faculdade de Direito? 23 anos. 23 anos, quer dizer, a senhora já tinha formação em letras, Sim. né? E aí optou pela faculdade de Direito em Minas Gerais. Sim, exatamente. E na vida 23 pessoal, anos. nesse meio tempo, veio o casamento? Como funcionou a sua vida pessoal nessa época? O casamento veio um ano após concluir a faculdade de Direito. Ah, então, eu me mas em Minas formei. Gerais? Não. Não. O meu marido é chinês, embora tenha vivido toda a vida em São Paulo, né? Se considera um cidadão de São Paulo. Ele veio com quantos anos para São Paulo? Ele veio aos 5 anos. Nos conhecemos no final do curso de Direito e eu me formei no ano 2000 e no ano seguinte eu me casei, 2001. Mas aí já em São Paulo, foi a época que a senhora veio para São Paulo já, então? Sim, eu concluí a faculdade de Direito, Em Minas. não é, em Minas Gerais, e eu já tinha a intenção de expandir os meus estudos de pós-graduação em São Paulo, não é? E aí juntou os interesses todos, não é? Porque eu já estava me relacionando com o meu marido, meu namorado à época, não é? Vivendo aqui em São Paulo, ele. Então, acho que tudo concorreu para eu vir para São Paulo. Aí eu me formei, fiz o exame da ordem imediatamente após a minha formatura, fui aprovada no primeiro exame da OAB de São Paulo e vim viver aqui. Desde então, me casei e segui a minha vida. E no período aqui. acadêmico, vamos voltar um pouquinho para a faculdade de Direito. A senhora teve alguma atuação política? Já teve alguma experiência naquele período, né, universitário, acadêmico? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Embora eu sempre... Eu já fui líder de classe, se isso for considerado uma atuação de natureza. Né? Se for considerado uma atuação de natureza política, eu já fui líder de classe, né? Fui presidente da comissão de organização da formatura, né? Eu gostava de liderar essas organizações ali na classe, e isso eu sempre fiz, né? Mesmo nos anos escolares mais iniciais, né? Sempre gostei de liderar o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, não é? Se isso for considerado uma atuação política, então acho que sempre me envolvi Tem sempre com aquela lideranças. veia política, né? Pois é, acho aquela que sim. vontade de liderar, né? Acho que sim. Agora, em São Paulo, a senhora começou uma nova vida profissional, né? Com um casamento recente. Como foi essa trajetória? Começar no estado, viver em São Paulo é um desafio. Como a senhora chegou, né, de Minas,
né, nascida na Bahia, viu São Paulo, que é esse mundão, né, que o pessoal fala, cidade grande, a metrópole? Eu sou muito urbana, não é? Eu tenho, e também tenho facilidade de me adaptar. Eu não fico sofrendo por muito tempo com uma nova realidade. Eu sou bastante versátil, eu tenho que viver ali, eu vou me adaptar, vou ser feliz e vou avançar naquela direção que eu escolhi. Mas eu não posso deixar de dizer que São Paulo é um lugar desafiador. Não é? Seja em virtude de particularidades que só São Paulo tem, o trânsito, não é? E às vezes o medo da violência, né? Tem muitas coisas que em São Paulo existe e que não vivenciei na Bahia, que não vivenciei em Minas Gerais. Mas, Guga, em nenhum momento eu pensei em recuar, não é? Eu vim para São Paulo, é aqui que eu vou viver, não é? É aqui que eu vou expandir os meus sonhos, os meus ideais, minha carreira acadêmica, minha carreira profissional, não é? E também formar a minha família. Sim. Tudo aconteceu aqui. Né? O que a senhora mais ama em São Paulo? O que a senhora mais ama fazer? Olha, é engraçado. Eu amo São Paulo. E eu falo isso até com... É um assunto que até me toca. Não é? Eu deixei o meu estado natal, né, Bahia, vivi 5 anos em Minas Gerais e vim para São Paulo. Hoje eu me sinto parte de São Paulo. Não é? Nunca vivi aqui como se eu não pertencesse a este lugar. Não é? Eu gosto de tudo. Acho que São Paulo oferece oportunidades. Eu acho que São Paulo oferece entretenimento. É muito diverso. É um lugar muito diverso. Aquilo que você buscar em São Paulo, você vai encontrar. Eu encontrei. Por isso, amo São Paulo, amo o povo de São Paulo. Não é? E cada vez mais eu penso que aqui é meu lugar. E tem algo, né, às vezes na vida da gente que faz bem. O que faz bem dentro de São Paulo? De repente a senhora fala, andar no Ibirapuera, ir à Avenida Paulista. O que a senhora mais gosta em São Eu tenho hábitos simples, Guga. Não é? Eu acho que transformar alguma coisa em alguma coisa interessante para você, depende de você. Eu tenho hábitos bem simples. Eu gosto de ir a parques, não é? Eu tenho um filho pequeno e ele também gosta. Conte um pouco do seu filho. Então, eu tenho um príncipe. Meu filho tem 10 anos de idade, chama-se Oliver, não é? E eu tenho um filho único, né? Acho que escolhi essa caminhada. Mas ele é muito interessante, porque ele herdou do pai os traços físicos, não é, orientais, mas acho que ele herdou bastante de mim. Essa agitação natural, não é? Ele é muito relacional. Não é? Ele gosta de se comunicar. Ele acompanha suas atividades, deputada? Já acompanhou muito. Não é? Porque como eu tenho família distante e filho pequeno, eu entendi que o melhor era ele estar comigo. Então, ele já me acompanhou muito porque eu sou palestrante. Eu digo que se eu não puder fazer a palestra, talvez meu filho possa, ele faça, porque ele já é bem ouviu comunicativo. tantas. E ele gosta de se apresentar, não é? E o que eu mais gosto nele é exatamente essa vocação de se relacionar com pessoas. Ele gosta de gente, como eu sempre gostei e continuo gostando de gente. Acho que isso dá total sentido à minha vida e quero que dê à vida do meu filho também. Que legal, deputada. Agora a senhora foi presidente da Comissão Direito e Liberdade Religiosa da OAB, né? Conta um pouquinho desse trabalho. Essa história talvez seja uma das mais incríveis, assim, da minha vida, porque quando eu fui estudante do curso de Direito, eu fui vítima de um comportamento que hoje eu considero gravíssimo para a sociedade, que é a intolerância religiosa. Eu professo uma crença, não é? E em virtude de um preceito religioso que eu adotei, no seio da Faculdade de Direito, eu fui vítima de intolerância religiosa. Ou seja, privação de acesso a algum direito disponível a todos,
porque você tem um preceito religioso diferente dos demais. Não é? Isto, Guga, eu não tenho dúvida, foi o pontapé inicial, né? Ou foi A partir daquele momento a senhora tinha uma foi causa. uma mola propulsora para eu começar a estudar o tema da intolerância religiosa. E onde estava o direito dos cidadãos brasileiros de escolher e professar livremente uma crença sem ser privados de direitos? Então eu vim para São Paulo, continuei estudando o tema, cheguei a atender como advogada pessoas que, como eu, sofriam, não é? E no ano de 2006, portanto, um pouco mais de 5 anos da minha chegada a São Paulo, eu fui membro fundadora da primeira comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados no Brasil. Foi a primeira comissão que está completando 12 anos de existência. Após a fundação, quase 2 anos depois, eu assumi a presidência dessa comissão e só deixei esta função na OAB de São Paulo para concorrer às eleições agora de 2018. Ou seja, muito recente. Então, conta um pouco do trabalho da senhora à frente da comissão, que realmente foi um trabalho muito importante, né? Quando nós começamos, era um assunto totalmente árido. As pessoas não falavam sobre isso, elas não estudavam esse tema. Na verdade, eu acho que falta conhecimento, Sim. né? A bibliografia era escassa, ainda é, um pouco melhor. Nós tínhamos poucos advogados inscritos nesta comissão na OAB, mas nós fomos fazendo o trabalho, dando conhecimento, não é? Talvez popularizando um direito que é tão caro à dignidade das pessoas. Chegamos a ter quase 80 advogados das mais variadas tradições religiosas inscritos nesta comissão. E nós começamos a trabalhar muito, fazendo um trabalho preventivo, de conscientização, porque a Ordem dos Advogados é a casa da cidadania e talvez a sua principal vocação seja a defesa de direitos humanos, não é? Fazíamos um trabalho preventivo, educativo, de conscientização, de orientação constante, mensalmente, um simpósio, um seminário, um evento, abríamos para a sociedade participar e fazíamos um trabalho de atendimento às vítimas da intolerância, para serem encaminhadas, para serem orientadas em como se comportar para buscar a cessação da conduta intolerante. Então, Guga, esta é uma coisa extraordinária que aconteceu na minha vida, porque eu amo esse direito que considero talvez o mais caro, a dignidade das pessoas, ter a sua fé ou não ter crença alguma. De qualquer forma é um direito. A liberdade religiosa contempla aqueles que não têm. Que têm uma crença e os que escolhem não ter uma crença religiosa, né? Sim. E centenas e centenas de pessoas nestes anos passaram por nossas mãos e receberam de nós algum tipo de atendimento ou de encaminhamento para buscarem a proteção desse direito que é tão caro. E depois a senhora foi gestora, né, do Fórum Permanente da Secretaria de Justiça de São Paulo, né? Também é interessante comentar um pouquinho disso, né? Então, em 2006, coincidentemente com o início da comissão, porque nós começamos a promover um movimento, era um momento na sociedade de fazer com que a liberdade religiosa tivesse visibilidade, não é? E na gestão do secretário da Justiça, Edio Silva Júnior, não é, um grande mestre no direito de liberdade religiosa, ele criou o Fórum Interreligioso na Secretaria da Justiça para combater intolerância e promover cultura de paz. E eu fui convidada, não é, a compor este fórum e fiz parte do seu comitê gestor por alguns anos. Não é? Nós ainda estamos ali. Em todas as situações era um trabalho voluntário. Na OAB é voluntário, na Secretaria da Justiça também foi voluntário. E por mais de uma década nós estamos ainda, não é, apoiando essas duas iniciativas, uma de governo e uma da sociedade civil organizada. E durante esse período a senhora advogava no tema, é isso? E fazia suas palestras. Como são suas palestras, Sim, deputada? Eu fui palestrante oficial da OAB de São Paulo por muitos anos. E, naturalmente, os temas que me chegavam eram relacionados a este assunto, não é, que eu fui expoente. Eu ampliei um pouco, porque a intolerância tem muitas faces. E comecei a trabalhar também com pessoas vítimas de abuso e violência, no ambiente doméstico e familiar, com ênfase em defesa da infância
e aí estamos falando de violência, maus tratos e abuso sexual infantil, estamos falando de violência contra a mulher no ambiente doméstico e a violência, maus tratos, abandono de idosos no ambiente doméstico e familiar. Então, comecei a apoiar uma campanha extraordinária mundial que se chama Quebrando o Silêncio, romper o silêncio para se combater violência. Então, eu ampliei o espectro da minha atuação no combate à intolerância para também atender vítimas e atendo mulheres, eu mesma, vítimas de violência doméstica. É um trabalho sensível, difícil, mas urgente e muito necessário. Então, eu fiz palestras em muitos lugares, desde igrejas, espaços religiosos, não é? Espaços públicos, e fiz algumas palestras fora do Brasil, em alguns países da América do Sul e fora também, não é? Para que a gente pudesse sempre fortalecer a defesa desses direitos, né? Porque agora não estamos falando só de intolerância religiosa. Hoje eu atuo fortemente no combate à violência doméstica e familiar. Agora, deputada, dentro disso, quando a senhora falou, olha, eu preciso me candidatar, eu quero representar, né, a minha causa em algum parlamento, quando surgiu isso? A senhora já teve outras candidaturas? Então, eu acabei me formando do ponto de vista acadêmico, a minha formação em direitos fundamentais da pessoa humana. Eu obtive essa titulação por meio de uma universidade bastante conhecida, a Universidade de Coimbra, em Portugal, e comecei a me aprofundar em direitos fundamentais. Em 2014, portanto, é muito recente, eu recebi o primeiro convite para concorrer a uma eleição. Eu nunca havia feito, embora tenha mencionado que meu avô foi político, mas eu nunca havia feito antes política partidária. Eu não sabia como isso funcionava. Como foi a escolha do partido na sua vida? Acho então, aí eu recebi um convite do PTB. Não é? O deputado Campos Machado, que é deputado aqui desta casa, não é, que acompanhou de perto a minha trajetória, não é? Inclusive foi autor de um projeto de lei aqui na casa em defesa da liberdade religiosa. Ele, acompanhando a minha trajetória, ele entendeu que poderia me formular um convite, porque o trabalho já tinha se expandido muito por todo o estado de São Paulo, e ele me convidou a concorrer às eleições. Foi uma coisa surpreendente, Guga. Aquele dia foi um dia difícil, porque eu fiquei patinando a respeito de uma decisão que era novíssima para mim e um terreno que eu conhecia muito pouco, ou quase nada, não é? Mas depois de consultas, né, aos pares, à família, foram muitas consultas para eu tomar a decisão de participar, então, de política partidária e concorri à minha primeira eleição em 2014, não é? A eleição anterior, a de 2018, para deputada. Certo, e aí a senhora teve a sua primeira experiência, não foi eleita. Não fui eleita. E aí a senhora falou, agora eu vou tentar trabalhar para uma próxima eleição, ou depois da primeira eleição a senhora falou, não, como foi isso na sua vida? Eu não sei desistir. Eu falei que eu preciso até, talvez, fazer alguma formação, porque há coisas que às vezes você precisa recuar, dependendo da circunstância. Mas eu sou bastante persistente e se eu entendo que é relevante para a minha vida e para a vida das pessoas ao meu redor, eu vou perseguir, eu vou persistir. Não é? Então, durante os anos seguintes àquela primeira eleição que eu concorri, eu continuei fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fazia antes da eleição. Na OAB de São Paulo, né, cada vez mais expandindo o trabalho, né, na Secretaria da Justiça, ocupamos também outros espaços institucionais menores, não é? E o trabalho, invariavelmente, ele vai repercutindo. E foi uma surpresa, Guga, em 2014, eu obtive votos em 410 municípios do estado de São Paulo, na primeira eleição, não é? Então, eu continuei fazendo o que eu sempre fazia, mas entendi que era possível concorrer a outra eleição para deputado e que seria importante para o fortalecimento do meu trabalho, a ocupação de um espaço público que certamente potencializa as ações de qualquer pessoa que realiza um trabalho voluntário. Aí veio 2018, a eleição, como que foi a campanha e depois o êxito
na eleição, né? Com Eu concorri, 45.103 votos. eu concorri em 2016. 2016 para vereadora. Para vereadora de São Paulo. Cheguei a ficar por um período como primeira suplente, né, do meu partido, PHS. E finalmente chegou 2018, não é? A gente estava um pouquinho mais familiarizado com como fazer uma campanha. É uma coisa bastante complexa, não é? Mas nós seguimos com aquele mesmo ideal, fazendo as coisas da mesma maneira, porque constância marca a minha trajetória e vou me manter constante sempre com o que eu faço, o que eu entendo que é relevante. E obtivemos em 463 municípios 45.103 votos. Deputada, Venci a eleição e aqui estou. não vão faltar oportunidades para a senhora participar com a gente. O Autorretrato, ele conta a sua trajetória, mas deixa uma mensagem para o telespectador da TV Alesp também com as bandeiras do seu mandato que você já exerce aqui na Assembleia Legislativa. Então, talvez a mensagem mais importante que eu quero deixar hoje é um grande perigo que nós estamos correndo. O mais perigoso estágio de convivência humana, Guga, é quando as pessoas perdem a capacidade de ver o outro. Todo tempo, eu devo, você e todos que me ouvem, nos policiar para não perdermos jamais a nossa capacidade de ver as pessoas que estão ao nosso redor. E se eu puder, como indivíduo, agora eu tenho um mandato, mas por muitos anos eu não tive. Por 16 anos de trabalho voluntário eu não tinha um mandato. E ainda assim eu entendi que eu podia, um indivíduo só, fazer alguma coisa por alguém que estava perto de mim, não é? Então, nunca percamos, essa é a minha mensagem, nunca percamos a extraordinária capacidade de ver o outro que está ao nosso redor. Deputada, muito obrigado pela sua participação. No programa Autorretrato de hoje, eu contei a trajetória da deputada Damares Moura, do PHS. Este e outros programas você pode ver e rever no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!